A paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação poder falar da palavra de Deus com você. Hoje eu queria tentar responder a seguinte pergunta, que eu acho que todo mundo já fez essa pergunta um dia. Será que Deus existe? Que provas nós temos da existência de Deus? Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 19. Pegue a sua Bíblia, vamos ler. Salmo de número 19. Vou achar aqui na minha Bíblia, nós vamos ler juntos. Salmo de número 19. Salmo 19 diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que maravilha! A Bíblia ela não se preocupa em apresentar provas da existência de Deus. A Bíblia dá como certa a existência de Deus. Por exemplo, o livro de Gênesis começa com a seguinte frase: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia dá como certa a existência de Deus. Tem um salmo que diz, diz o sem entendimento, o tolo diz no seu coração, não há Deus. Então podemos deduzir que é falta de entendimento negar a existência de Deus. Existem aqueles que são ateus, que negam a existência de Deus. Existem aqueles que são agnósticos, estão em cima do muro, Deus existe? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. E eles têm dúvidas, se Deus existe ou não, e acham que isso é algo que o ser humano não tem como definir para o lado do sim ou para o lado do não. E tem o que eu vou chamar de, o que tecnicamente se chama de teísta, o que crê em Deus, vamos chamar de crente. Mas ao longo da história, alguns pensadores, filósofos, teólogos, eles criaram algumas provas racionais da existência de Deus. Por exemplo, o padre católico Tomás de Aquino, que leu muito Aristóteles, ele tinha 5 vias, Ele dizia, por exemplo, que Deus é o primeiro motor, porque como que nós vamos provar o movimento? As coisas estão em movimento, mas deve existir algo que movimentou tudo, mas não foi movimentado. Ele falava também dos graus de perfeição. Ele dizia tudo que existe participa de algo mais perfeito. Por exemplo, o calor tem como sua fonte o sol, que é o calor perfeito. Então deve existir um ser que é a perfeição e que doou um pouco de perfeição aos outros seres, Existe também um argumento que vem de Aristóteles chamado a causa primeira. Tudo tem uma causa. A causa de eu existir foi o meu pai e minha mãe. Um dia eles se encontraram, se amaram e aí nasceu o Samuel. Então a causa do Samuel é a Maria Alice e o Ivan Nascimento. Mas se nós formos então retroagindo, nós vamos chegar lá em Adão e Eva, e Adão e Eva têm como causa Deus. Então tem que existir uma causa primeira para que existam as outras causas. E nós temos vários e outros argumentos, Teve um padre chamado Santo Anselmo que ele criou um argumento que tentava provar a existência de Deus a partir da ideia de Deus. Então ele dizia, olha, a ideia de Deus é um ser mais do que perfeito, Então essa ideia, ela só existiria se Deus realmente existisse, porque nós não podemos pensar, Deus é algo que foge à nossa ideia. Então se ele foge ao nosso pensamento, se ele está além do nosso pensamento, é porque ele existe na realidade. Eu acho que o argumento mais forte que existe e que para mim é bastante poderoso, é aquele que diz que o mundo tem uma ordem, uma organização, e não é possível que o mundo tenha uma organização sem um organizador. Você entra numa sala e você vê as carteiras todas alinhadas, um ventilador pendurado, não dá para você dizer que não foi ninguém que organizou aquilo, Você chega num prédio, você pode não conhecer o pedreiro, mas você vê uma obra. E esse salmo que nós lemos fala isso: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia
a obra das suas mãos. Então a criação, a obra que existe, seria uma prova da existência do Criador. Eu acho que tem gente que não acredita em Deus, mas acredita em coisa que não tem comprovação, mais difícil até de acreditar, né? Por exemplo, às vezes o camarada não acredita em Deus, mas acredita em ET. Aí você fala, você já viu um ET? Não, mas tem gente que já viu, né? Um ET. Quer dizer, você não acredita que existe um Deus lá no céu, mas você acredita que existe um monte de homem verdinho por aí, né? Num espaço, em algum lugar. E também não tem uma comprovação definitiva, mas a pessoa usa alguns argumentos. Mas tem tantas galáxias e tal. Então eu acho que crer em Deus para mim é algo muito lógico, né? Mas a Bíblia nos fala que Deus apareceu aos profetas, Deus apareceu a Moisés, e eles relataram a experiência que tiveram com Deus. É comum você encontrar no Antigo Testamento frases como: veio a mim a palavra do Senhor, né? O Senhor me visitou. Isaías viu o Senhor, o trono de Deus. Então nós cremos porque algumas pessoas, elas afirmam, né, que tiveram experiência com Deus. Nós cremos porque cremos no testemunho dessas pessoas, cremos também por experiência que temos, né? Quem nunca, diante de uma situação difícil, não ajoelhou e não falou com Deus e sentiu-se respondido? Então essa experiência também nos leva a crer na existência de Deus, né? E é bastante racional. Uma vez eu tenho um livro da Chamada da Meia-Noite que chama Criação, Evolução, e uma pessoa falou a seguinte frase, né? A chance desse universo da realidade que nos cerca aqui no planeta Terra, ter sido feita de maneira aleatória, não inteligente, é a mesma chance de um furacão bater num ferro velho e sair do outro lado um Boeing, né? Um avião carrega muitos passageiros. Então, para mim é bastante racional, lógico, que exista um Criador. Diz que Isaac Newton era criacionista, apesar de muita gente dizer que ciência e fé em Deus não combinam, né? E diz que uma vez Isaac Newton fez uma maquete do sistema solar e um amigo chegou na casa dele e falou: poxa, quem que fez essa maquete? E o amigo era ateu, né? Não, ninguém. Mas como assim ninguém? Olha, se você crê que o universo foi feito por acaso, essa maquete também, né? Os materiais pularam aí, se encaixaram sozinho e dessa forma a maquete foi feita, né? Então Isaac Newton, ele era criacionista, ele cria que um Deus criou todas as coisas. Existem algumas passagens bíblicas que eu acho que abordam um pouco essa questão da existência de Deus, porque era possível ao homem indagar, imaginar que existia um Deus. Uma vez me contaram uma história, né, que eu não sei se é verídica. Pegaram um menino e falaram para ele: não vamos falar de Deus para ele não, para ver se ele acredita em Deus, né? Vamos ver se essa ideia de Deus é criada pelo homem, se realmente é natural crer em Deus, né? Será que esse menino vai falar de Jesus, de Deus? E aí não falaram. Aí, numa certa idade, perceberam que ele admirava muito o sol, ele ficava olhando o pôr do sol. E aí ele perguntou: é o sol que criou todas as coisas? Então, embora crer que Jesus é o Filho de Deus, que deu a vida por nós, isso precisa ser ensinado, porque foi uma revelação que Deus deu à humanidade e que precisa ser passada de geração em geração. Tanto é que Deus falou para Moisés, para que ele contasse para o povo de Israel o que Deus fez no Egito, para as novas gerações, para que eles soubessem que existe um Deus que com mão forte os tirou do Egito. Então, existe sim uma indagação do homem, né? Será que tudo isso que existe não provém da mão de um Deus Criador, Todo-Poderoso? E essa é uma indagação normal que todo mundo faz. Em algumas passagens a Bíblia fala dessa revelação de Deus através da criação, e eu quero ler com você. Por exemplo, abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 23. Estou achando aqui, irmãos, eu estou em João, vou chegar em Romanos. Romanos, capítulo 1,
carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, o versículo 18 até o 23. Diz assim: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo, percebido mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Veja o que Paulo está falando. Dava para o homem conhecer a Deus com certo limite, é claro, pela criação. Meu querido irmão, a distância que o sol está da terra é perfeita. Se estivesse mais perto seria muito quente, se estivesse mais longe seria muito frio. A terra tem água, a terra tem todas as condições necessárias para que a vida se desenvolva. Será que foi por acaso? Ou será que Deus não fez mais ou menos como eu fiz? Eu fiz um quartinho para o meu filho, eu pus uma cortininha, eu pus um berço, eu pus um ventilador, porque eu não tinha dinheiro para o ar-condicionado, mas tá bom. E eu preparei aonde o meu filho ia ficar. Será que não existe um Deus que preparou todas essas condições para nós, nos fez esse planeta tão bonito, para que nós pudéssemos ter alimento? Que coisa maravilhosa, né? Tem aquela música em inglês que diz que o mundo é maravilhoso. Então dá para olhar aí o verde das montanhas, o sol, as nuvens. Que coisa linda, né? Que coisa organizada que Deus preparou para todos nós. Hebreus capítulo 1, veja o que diz lá em Hebreus capítulo 1, do 1 ao 2. Carta aos Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 2. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 2. Diz assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. Então Deus tem se manifestado à humanidade. Ele criou o mundo e, olhando para o mundo, poderíamos imaginar que existe um Criador. Ele mandou profetas para falarem a sua vontade, para dizerem o que ele pretendia com a humanidade. Depois Deus, acho que cansou de dar recado, ele veio em pessoa. Ele assumiu a forma humana, habitou num homem chamado Jesus Cristo, que foi gerado no ventre de uma virgem chamada Maria, e que nos ensinou o que Deus deseja, porque ele era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Olha, é muito bom crer em Deus. O mundo sem Deus fica muito triste para mim, viu? Meu Deus do céu. Quantas vezes eu estou angustiado e eu clamo a Deus e Ele me escuta. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu me sinto perdoado. Voltaire, que era um filósofo da Idade Moderna, ele disse: se Deus não existisse, nós teríamos que inventá-lo, porque Ele é o único freio à maldade humana. Meu Deus, vamos continuar crendo nele, porque é muito bom crer em Deus, e crer em Deus conforta o nosso coração, e é muito racional acreditar que tudo isso que existe veio de um Deus, né? Teve um outro filósofo chamado Pascal que ele disse o seguinte: quem não crê em Deus deveria pensar o seguinte, faça uma aposta. Se Deus existe e você ignorá-lo, não crer nele, você tem a perder a eternidade, você tem muito a perder. Agora, se você apostar que ele existe e ele não existir, você não perdeu nada. Então, seria mais prudente, digamos assim, aquele que tem dúvida, apostar na existência de Deus. Amém? Vamos falar com Deus, vamos orar. Coloque diante de Deus suas necessidades, seus desejos, porque Ele é grande para te ouvir. Amém?
Senhor Deus, se alguém não crê em Ti, põe fé no coração dele, que ele possa ler a Sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele irmão que está angustiado por uma dificuldade financeira, Pai, venha abençoá-lo. Aquele irmão que está angustiado por um problema na família, venha dar vitória, venha promover a paz, Senhor. Aquele irmão que clama a Ti pela libertação de um vício, que Tu possa libertá-lo, Pai. Senhor, te agradeço por poder falar da Tua palavra, que essa palavra possa chegar cada vez a mais pessoas. Te agradeço por aqueles que têm me escutado, têm compartilhado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, irmãos. Compartilhe essa pregação, vamos evangelizar, vamos falar de Deus. Um abraço, que Deus abençoe a todos.